Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui nesse momento de Conferência Missionária 2021 com histórias que inspiram. E para esse momento muito especial, não podíamos começar de forma diferente, senão com o nosso pastor Jonas e com a Solange. Então nós vamos ter esse tempo muito precioso para que você possa ouvir histórias que talvez você nunca ouviu antes, ou talvez de uma perspectiva que nunca viu antes, para que realmente possa sair inspirado desse tempo de conferência missionária. Então, em primeiro lugar, obrigado, pastor Jonas, obrigado, Solange, por esse tempo. E nós vamos, então, seguir aqui talvez uma cronologia, mas é claro que antes, por favor, o senhor possa dar aí a saudação à igreja, Solange também, antes da gente continuar. Uma alegria muito grande podermos estar juntos num dia tão especial como este. Faz parte da nossa celebração, porque somos uma igreja missionária. E muito bom compartilhar a nossa vida, e são bem-vindos todos a esse momento família missionária. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, porque a nossa história é longa, viu? Nós vamos ter que ser bem rápidos, mas vai ser bom, eu creio. Quando a gente às vezes vê hoje, né, vocês dois na caminhada, tantas coisas, às vezes a gente não sabe os bastidores, não sabe o preço que for pago. Ou, até em alguns momentos, a gente pode se identificar com os desafios. Às vezes a gente acha que eles não fazem parte. Então, é esse o momento agora da gente ver um outro lado, né? Então, nós queremos começar, pastor Jonas, que o senhor contasse um pouco da sua história, da sua origem, da sua família, indo aí dentro dos pontos, nós sabemos que também tem bastante detalhes ricos, mas dentro daqueles que o senhor entende que foram relevantes para aquela jornada que Deus o conduziu. Eu creio que a grande vantagem que eu trago com relação à família é o fato de ter nascido numa família que ama a Deus e que sempre serviu a Deus. Então, como eu sou o mais novo, foi só seguir o modelo. Daí a importância do pai e da mãe, que vão ajudar os filhos mais velhos, que vão ajudar o filho mais novo, uma vez que a diferença entre mim e o meu irmão mais próximo de minha idade é de mais de 11 anos. Então, eles foram o meu modelo, juntamente com meu pai e com minha mãe, de uma família que amou o Senhor, que serviu ao Senhor e servia em tudo na igreja, sempre igreja pequena. E eu fui criado assim mesmo, varrendo o templo, cortando grama no quintal, fazendo limpezas e ajudando em construção, e ministério de crianças, infantil. Então, a vida de igreja foi a minha vida desde o início, não é? Já que meu irmão mais velho, ou mais próximo de mim, era 11 anos mais velho, eu só tinha os colegas da igreja com quem brincar e com quem passar o meu tempo todo, não é verdade? Então, a vida de igreja, trazida pelos meus pais, foi o grande segredo que me levou a conhecer a Cristo e a viver para Ele. Pastor, explica um pouco mais esse momento de conhecer a Cristo. Como é que foi? Como é que aconteceu? Eu não me lembro da possibilidade de ter passado na minha cabeça a possibilidade de não ser de Cristo. Porque Jesus era o assunto em casa. Todo mundo tinha sua profissão, meus irmãos estudavam e etc. Mas a conversa sobre as coisas de igreja, seja coisas boas e não boas, de problemas, e culto era a nossa vida. Toda quinta-feira culto de oração, toda terça-feira tinha lá de estudo, todo domingo eu estava não sei aonde, etc. Aos 7 anos, num dia de culto de oração, nós tínhamos ali talvez nem 20 pessoas, uma noite muito fria, gelada no estado do Paraná, em Maringá, né? 3 quilômetros de lama escorregando até chegar lá, porque não tinha asfalto. Num dado momento, me veio ao coração o seguinte: isso que o pastor falou, eu nunca fiz, que é entregar a vida a Jesus. Não houve nada de extraordinário a não ser, esta é a minha hora de fazer uma decisão que eu nunca fiz. E naquela noite eu entreguei minha vida a Cristo. Aos 7 anos? Aos 7 anos. Que lindo. E tinha plena convicção da decisão que tomei. E vivi e vivo de acordo com aquela decisão tomada aos 7 anos de idade. Pastor, conta um pouco mais sobre os seus pais, né? O senhor falou que foram referência, mas como era o contexto ali, né? Como é que era a vida deles? Como é que era a situação do senhor quando criança?
Meus pais, a minha mãe veio de uma família muito católica, meu pai de uma família muito espírita, de uma linha meio diferente, né, mais complicada. E meu pai bebia muito antes de se converter, fumava muito, tinha seus vícios, muita vontade de morrer, que falou em suicidar. E foi nesse contexto que um tio sugeriu que ele fosse uma igreja de crente, porque na igreja de crente ia resolver o problema dele. E os dois estavam bêbados no bar quando conversavam sobre o assunto. Então, um bêbado evangelizando um outro bêbado. Meu pai, então, foi a uma igreja presbiteriana, onde ele entregou a vida a Jesus. E dali para frente, ele e minha mãe já se conheciam, começaram a namorar e se casaram em 4 meses. Porque já eram vizinhos, conheciam há muito tempo. Minha mãe tinha aceitado a Jesus também, né? E eram no Rio de Janeiro, do estado do Rio foram para o Paraná. E no Paraná, meu pai se tornou, com a primeira igreja batista de Londrina, um evangelista. E foi plantando igrejas. Então, tem um pouco disso, é o meu DNA. Não é? Meu pai sempre foi um homem de evangelizar e ver igrejas pequenas nascendo nas casas. E depois outros vinham e davam continuidade ao trabalho de igreja. Mas éramos uma família normal. Nenhum de nós lá era anjo, até hoje não é. Né? Somos pecadores como todos os pecadores. Apenas aprendemos o caminho da conversão, que era a Bíblia como orientação e o arrependimento como meio de chegar ao Senhor e pedir o perdão sempre que errava. Então éramos uma família simples, muito pobre, né? Mas que temia a Deus. Aprendemos a amar a Deus com os nossos pais, que na simplicidade deles amavam e serviam. Pastor, conta uma coisa para nós, eu sei porque a gente já conhece a história, sobre seu pai e sua mãe. O senhor falou sobre, né, foi um evangelista, ele era bem preparado, estudado. Conta pra gente aí, qual que era o segredo dele? O meu pai foi para mim o maior exemplo de uma pessoa que quer servir a Deus. Porque ele não sabia ler, nunca frequentou uma escola, nunca sentou um dia no banco de uma escola, então não foi alfabetizado. Mas a conversão foi tão radical. Aos 22 anos de idade. Então já estava bem maduro, né? 22 anos de idade, não era mais uma criança. E ele sentia necessidade de ler a Bíblia. E um tio dele disse assim para ele: olha, você junta B com A dá Bá. Então ele soletrou o Beabá. E foi lendo a Bíblia com o Beabá. E morreu com 95 anos, 94 anos, tendo lido a Bíblia toda 42 vezes. Foi a única escola que ele teve. E evangelizou, né? Eu sei que nós estamos pulando um pouco a história, mas eu creio que histórias que inspiram começam com pessoas que nos inspiram. Então o senhor já começou dizendo as referências de inspiração. E me diz assim, não foi a igreja. Foi em casa. O poder de um pai e de uma mãe. E eu acho que o que acrescenta, pastor, é que não foi um pregador excepcional que foi a sua referência. Não. Né? Foi alguém que, com o que tinha na mão, fez um impacto muito grande. Eu ia dizer que nós vamos pular aqui, porque o senhor comentou outro dia, o que eu acho que é relevante aqui, de pessoas que foram impactadas pelo ministério do seu pai. Uhum. Eu acho que isso é muito relevante, porque às vezes a gente espera ter muita coisa, ter muito preparo. E acho que o seu chamado começou aí vendo a diferença que é um homem que se coloca à disposição de Deus com o que tem. E os frutos disso, né? O senhor comentou uma vez, e acho que é interessante o senhor falar agora para a gente também. Na minha casa, todos se converteram por influência dos pais. Cada um dos meus irmãos exerceu o seu ministério na igreja e deu muito fruto. Todos os nossos filhos conhecem o Senhor e servem ao Senhor. Tem vários netos do meu pai que são pastores. Por causa do poder do Evangelho. E para mim isso é missões. Missões não se faz aqui do púlpito. Missões se faz lá na rua. Aqui a gente se alegra, adora, serve. Mas é lá na empresa
onde um zelador, um faxineiro, um diretor, um dono, um presidente, anuncia o Evangelho e às vezes uma criança é influenciada e vem ao Senhor Jesus. O maior pecado da igreja é não investir em crianças. E a maior obra missionária da igreja é investir em crianças. Pastor, vamos agora avançar um pouco no tempo aqui e falar sobre a sua ida ao seminário. Quando o senhor falou, não é isso que esse é o meu chamado. E os passos seguintes aí, né? Como é que foram? Foram fáceis? Como é que foi? A questão do chamado, cada um tem a sua experiência. A minha foi, eu nunca soube de algum dia que eu não tivesse consciência de ser chamado para o ministério. Então não houve um dia que eu me levantasse e dissesse assim, eu me decido ir para o seminário, Não. Eu sempre fui pastor. E diziam isso de mim quando era criança, eu sempre fui pastor. E sempre me preparei para ser pastor. Numa fase de muita crise financeira, eu pensei, talvez, ir para a vida militar e etc., o que não me permitia também, porque nós vivíamos uma fase ruim e precisava do centavo de cada filho. Não é? Mas ser pastor, para mim, era o meu alvo. E eu me preparei, antes de academicamente, com o meu coração. Então, eu sempre cuidei, eu sempre liderei. Eu tinha 15 anos quando, pela primeira vez, fui presidente de mocidade. Com 17 anos, eu era presidente de um congresso de jovens da região noroeste do Paraná, da Convenção Batista Brasileira. Eu comecei das primeiras aulazinhas de escola bíblica dominical, eu tinha 10 anos de idade, na minha turminha. Para mim que era natural a vida de igreja. Eu não via um outro estilo de igreja, né? de vida. Agora, acho que as experiências são distintas e talvez a minha experiência não vá determinar, não é aquilo que outros vão fazer. Mas aos 20 anos, 18 anos, quando eu deixei o serviço militar, que eu fui participar de um congresso, que foi o terceiro encontro de renovação espiritual em Porto Alegre, ali foi a minha tomada de decisão, porque eu já vinha me incomodando. Eu vou partir para uma vida profissional, não é? Eu trabalhava com ótica, eu era ótico, já estava bem avançado e tinha possibilidades. Eu vou para o seminário. E foi quando Deus usou a irmã Lídia, do Betel Brasileiro, numa palestra e num apelo, e aí houve um barulho do Espírito de Deus muito grande, um trabalho de Deus na minha vida, onde eu me prostrei e disse, esta é a hora, pedi sinais a Deus com relação a essa hora, e Deus me deu os sinais exatamente como eu havia pedido. Então foi quando o meu desligamento de tudo e partir para o campo. Senão só ia continuar numa ótica por aí. Aí. Mas aí foi bom que o senhor seguiu abrir os olhos de outra maneira. Foi. Pastor, e nós sabemos aí, porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho a voz de Deus, é para eu ir, então daqui para frente o resto vai ser fácil. Né? Às vezes a gente acha que as portas, depois dessa palavra, vão se abrir automaticamente, né? Foi assim que aconteceu com o senhor? Não. E quando a coisa é fácil, não vem de Deus. E o modelo é Jesus e o colégio apostólico. Nunca nada foi fácil para quem quer servir a Deus de acordo com o chamado. Eu, quando fui para o seminário, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tinha só 2 meses, que era do que eu tinha recebido, e gastei muita coisa com a saúde da minha mãe, e etc. O que sobrou, eu paguei 2 meses do seminário. Isso foi lá no seminário presbiteriano de Cianorte, com o pastor Jonathan, onde eu fiquei por um período. E ali eu disse a Deus o seguinte, e nem todos são obrigados a fazer como eu fiz, mas foi a minha experiência. Eu disse, Senhor, eu vou pagar 2 meses adiantado. Eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, até hoje. Por isso eu falo com muita alegria para a igreja, nós não devemos nada para ninguém, a não ser o amor. Né? Nunca. Eu disse, Senhor, eu vou pagar 2 meses. Se ao vencer os 2 meses eu não tiver o sustento garantido, eu volto para o meu trabalho. Porque eu não disse para ninguém, nem para minha família, se eu tinha ou se eu não tinha. E no final dos 2 meses, realmente apareceu uma igreja batista de Curitiba,
que ficou sabendo que eu estava lá e o pastor conhecia a situação da família e desejou me ajudar. Perguntou para o meu irmão, e o meu irmão falou, não sei como é que ele está indo. Eu sei, ele não fala, ele diz que é um problema dele com Deus. E essa igreja passou a me dar o dinheiro, que foi o que deu para eu ir embora para Belo Horizonte e fazer o STEB. Né? E a vida ali foi sempre uma vida de milagres. Por isso eu creio em milagres. Eu não preciso dizer a alguém, Deus, eu experimentei milagres e milagres de não ter o dinheiro do ônibus e Deus me dá o dinheiro de forma fantástica, espetacular, para comprar material escolar. Então eu me estenderia aqui um dia só contando de experiências de milagres que eu tive no tempo de seminarista. E me casei como seminarista, então 2 anos antes de me formar. Então muitas experiências de milagre como casados. Né? Quando eu fui ordenado, a Aline, a minha mais velha, já tinha 2, 3, era de setembro, fui 2 meses de nascida. As coisas difíceis na vida de um vocacionado são as coisas que melhor podem acontecer. Porque são elas que me levam a experimentar o Deus que eu prego. Porque se eu prego o que eu vi no livro, eu sou professor. Todo mundo pode falar o que leu no livro. Agora, para ser pastor, eu tenho que ter a experiência da ovelha. Da falta, da dor, da tristeza, do sofrimento, da luta, do problema. E se eu não passar por isso, o que eu vou ensinar? Eu não sou, é a palavra de Deus, é o que Deus fez na minha vida. A palavra que eu prego é a palavra que eu vivi. Então foram tempos muito difíceis, de falta de muita coisa, ao longo de muito tempo, inclusive depois de pastor. Pastor, nós vamos entrar nesse capítulo aí da bênção que o senhor recebeu aí da esposa, mas eu sei que o senhor fala muito da história do abacateiro. Tem alguma história desse abacateiro aí que o senhor acha interessante compartilhar? E até para o pessoal entender que história é essa do abacateiro, porque eu creio que ela marca muito a caminhada do senhor de intimidade com Deus, né? E eu acho que é importante a gente ouvir desse abacateiro. Bom, eu tenho o abacateiro, a jabuticabeira e o eucalipto. Oh. O eucalipto era o lugar onde eu ia chorar minhas mágoas e fazer os meus clamores aos pés do Senhor. O banquinho. E não era só eu não, vários alunos do seminário. Nós fizemos um banco em volta daquele pé de eucalipto e ali a gente dobrava o joelho. Às vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, antes da aula. Às vezes à noite, à tarde, quando você tinha dissabores, quando não tinha o dinheiro para comprar o que precisava. Quando precisava de um milagre, uma resposta. O que a gente fazia a propósito? Era fácil ir ao pastor da igreja e pedir ajuda. Ligar para a família ou para um amigo e falar, me empresta. Mas a minha geração foi formada assim. Se Deus te chamou, experimente Deus. Amém. Percebe? Por isso eu não tenho medo de nada do que está acontecendo por aí. Deus tem sido fiel aqui. Eu aprendi a viver. Quando eu digo eu, não chamo atenção para mim, mas assim, o privilégio que o crente tem de viver aquilo que Deus prometeu na sua palavra. O abacateiro e a jabuticabeira era porque eu não tinha dinheiro para comer na cantina do seminário. O dinheiro que eu tinha, que eu recebia de Curitiba, eu entregava na tesouraria do seminário para pagar a hotelaria, o internato, a cama e a comida. O resto eu tinha que me virar. Mas o salário que eu ganhava não dava, era exatamente o que eu pagava. Então, garoto de 19 anos, 20 anos, come um pouco. Na hora que todo mundo ia para a cantina, eu ia para o pé de abacate. Ou então, para o pé de jabuticaba. Comi muita jabuticaba verde, muito abacate. Tanto que hoje eu não gosto de abacate. Não me ofereçam abacate na sua casa. Tem 40 e não sei quantos anos que eu odeio abacate. Porque eu passei anos comendo abacate quando eu não tinha dinheiro para comer. E jabuticaba, às vezes, né? E, às vezes, pegar a casca da jabuticaba para fazer geleia para comer com um pãozinho, né? Pastor, eu acho que a gente pode fazer um marco aqui antes de continuar a caminhada. Acho que essa primeira parte de tudo mostra muito que se Deus nos chama, Ele se encarrega do resto. É isso mesmo? Sem dúvida. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu quero fazer uma separação com motivo de respeito aos colegas que já foram para o seminário casados. Eu fui solteiro. Eu podia correr todos os riscos. Eu era menino. Um casado não pode fazer isso, porque ele tem a obrigação moral, bíblica, de sustentar a esposa e os filhos.
privilégio da dona Solange, que ela me viu vivendo esse estilo de vida. Verdade. Quando nós namorávamos, às vezes nós saímos e eu comprava uma Coca-Cola para nós dois tomarmos e só, não comia nada. Então, privilégio meu poder correr todos os riscos no ministério, porque corremos juntos. E dizia para ela, será assim a nossa vida, será de milagres. Eu não planejei vir para São Paulo, meu plano era Amazônia, e população ribeirinha e tribo indígena. E ela Eu disse, não eu vou. casei enganada. Não casou enganada. Não casou enganada, ela casou sabendo, ela via a vida que eu levava. O que tem uma vocação tardia, eu não quero que sinta qualquer culpa, peso ou cobrança por eu ter vivido esse estilo de vida. Foi a minha opção enquanto menino. Eu saí do exército e vim com 19 anos para... Era outra história. Mas foi privilégio meu. Agora, isso formou a minha fibra. Não vou dizer que eu sou um homem de fé, mas também não sou incrédulo. Solange, vamos lá. E para você, como é que foi esse chamado de Deus para a sua vida, dentro desse contexto ministerial? Conta para a gente. Bom, diante daquilo que a gente já ouviu aqui já nos contar, essa foi a base da nossa primeira fase do nosso relacionamento de namoro, é de nos conhecermos. Então, tudo isso que ele está contando aí, ele contava para mim. E eu ficava pensando assim, é isso mesmo que eu quero? É por esse caminho que eu quero? Mas tinha uma coisa que me chamava muito a atenção, é que logo que eu me converti, a minha vida é assim, um pouquinho diferente da dele. Meus pais, crentes, meus pais se converteram já depois de casados, e viam uma vida normal, de crente normal, completamente diferente daquilo que Jonas era formado. Eu ia para a igreja no domingo, meus pais tinham envolvimento com a igreja, mas não era o mesmo padrão, sabe? Era crente comum, sabe? Lá eles eram pentecostais. E a gente foi criado no evangelho e tudo, mas eu tive uma experiência com Deus mesmo aos 17 anos. Então, eu estava na igreja, servindo ao Senhor, e logo, muito cedo, nas minhas primeiras experiências com Deus, eu sempre tive uma dedicação muito grande com criança, uma afinidade com o ministério infantil, com criança. Eu cuidava dos primos, eu gostava de cuidar dos vizinhos, eu fazia roupa, eu costurava para dar de presente. Eu sempre me chamou a atenção criança. Então, quando ele me contou a história dos 7 anos, que ele entregou a vida dele para Jesus, eu falei, gente, quantas crianças a gente pode impactar com essa história? Quantas crianças a gente pode marcar? Quantas famílias? E, na verdade, o que selou o chamado, a coragem de ter o chamado, foi a união das duas coisas. Uma, porque eu amava servir a Deus, eu queria servir a Deus, e a outra, eu queria muito casar. Eu não sei qual foi mais impactante, a mais influência. Eu queria muito casar. Então, quando eu comecei a encontrar com ele, ouvir as histórias dele, eu confesso que, às vezes, eu ficava com medo. Eu falava assim, nossa, mas morar na tribo de índios, mas trabalhar com ribeirinhos... Gente, eu era tão... Eu tinha 17 anos na época, né? E eu pensava assim, deve ser legal, deve ser bom. Mas eu não tinha noção do que me esperava. Eu não tinha nada de concreto, sabe? Eu era uma pessoa assim, muito... Do jeito que ele era vivido, eu era não vivida. Sabe? De experiência, assim. Eu vivia a minha vidinha ali dentro de casa, com meus pais, com meus amigos, com os vizinhos, e era tudo muito simples. Então, quando eu começava a ver aquilo ali, meu olho deslumbrava. Eu falei, gente, eu vou ter outras chances. Eu vou crescer. Então, para mim, era o máximo eu pensar que eu ia para a tribo de índios. Então, eu criei uma expectativa que eu fui ver que, na verdade, não era quando eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio que assim, assustada um pouquinho, mas
o que eu acredito que Deus fez? Pegou aquilo que era bom para mim, era um chamado dele para mim, pegou o chamado dele e falou assim, acho que se pegar esses dois aqui e juntar, misturar, vai dar certo. E aí eu comecei a me interessar pela vida dele, pela história dele. Aí eu falava assim, eu não posso perder esse menino, não. Eu tenho que conquistar ele de qualquer jeito. Porque ele era... Você já sabe como é que Jonas é sério, né, gente? Vocês conhecem? Ele só me olhava assim, ó, só com o olho. Ele não virava nem a cabeça assim, ó, para me olhar, não. Ele era tudo durinho, assim, todo certo. Olha, pensa no moço certinho. Era esse aqui. Certinho demais. Aí, e eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou conquistar esse moço desse jeito? Ele tão sério, né? E será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E eu via de 100 palavras, 99 dele era igreja, era o evangelho, era o ministério, era o seminário, era o chamado, era a família. A vida inteira, o tempo todo a conversa era essa. Aí eu pensava assim, ele não conversa outra coisa, mas então o que eu tenho que fazer para eu conquistar ele? Eu tenho que falar essas coisas. Aí eu falei, vou falar essas coisas. Eu contava minhas experiências, aquilo que eu estava gostando, e isso ajudou. Por quê? Porque eu falei assim, olha, ou eu conquisto ou eu vou perder. E ele tinha que ter confiança em mim, né? Se ele podia se entregar e a gente fazer. E graças a Deus deu certo, né? Namoramos e noivamos durante 2 anos, nos casamos e estamos aí. E o fundamento disso, que eu creio, é realmente a base da família, quando ele encontrou Jesus e escolheu servir ao Senhor. Quando eu encontrei Jesus e escolhi estar junto com um homem que serve a Deus. Então, o meu chamado é estar ao lado dele. Aonde ele vai, eu vou junto. É esse que é o meu chamado. E a gente aproveita, porque Deus é tão bom com a gente que Ele dá uns gifts para a gente, né? Então, Ele deixa eu usar os meus dons, os meus talentos, as minhas paixões e agregar valores ao ministério dele. Amém, amém. Pastor, foi citado aqui a questão da chamada, né, para a Amazônia. Como é que foi isso? Quer dizer, eu já imagino aqui, né, esse noivo aí, ó, vamos casar e vamos para a Amazônia, né? Que convite para uma aventura. Ainda bem que você gosta de aventura, né, senhor? Gosto demais. Meu pai falava assim, mas que coisa, para que casar agora? Deixa para depois, você está muito nova. E vendo a responsabilidade que o pastor Jonas tem, eu acho que ficou um pouco de medo. Agora o negócio aumentou, agora eu tenho uma esposa. Como é que é isso? Não, eu não tinha uma esposa. Eu tinha uma esposa e 3 filhos. Quando a gente foi. 2 anos de casado. Não. Não. Depois de 2 anos de casado, nasceu a segunda filha. Não, 2 anos, Não, a Aline. A Aline nasceu, daí eu fui ordenado ao ministério, né? Mas a experiência de chamada para a Amazônia, eu só fui entender mais tarde, e eu tive aos 13 anos. A minha experiência com Deus foi aos 13 anos. E daí eu gostaria de dizer aos pais, acompanhe com seriedade a experiência dos seus filhos, porque às vezes elas são inexplicáveis no momento da infância, não tem lógica. A Amazônia surgiu na minha cabeça assim, eu vou para a Amazônia, eu tinha 13 anos, eu entendo que eu vou servir a Deus na Amazônia. Não ouvi voz de Deus, não ouvi nenhum testemunho da Amazônia, não me lembro de ninguém ter me dito nada, e o pior é que eu tinha o lugar onde eu ia. A cidade se chamava Altamira. Surgiu esse nome Altamira, que no princípio eu até pensava que era a moça com quem eu iria me casar. Verdade? Ainda bem que não foi, né? E a coisa foi acontecendo na minha vida, e eu então me interessei pela Amazônia, quando eu soube que Altamira era o nome de uma cidade na Amazônia. Eu falei, interessante, tem esse nome Altamira, tem esse nome Amazônia. Eu não tinha nenhuma vivência com uma espiritualidade mais profunda. Nós éramos membros de uma igreja bastante tradicional, servia a Deus, crente, igreja séria, mas não tinha uma experiência mística. Então eu não tinha como explicar. Mais tarde, quando eu descobri o que era, né,
eu comecei a olhar e vi como o Espírito de Deus estava me levando. Então, tomei conhecimento de tribos indígenas, eu tinha uma mentoria de uma missionária americana que não tinha nada a ver com a Amazônia, mas tinha sido servido no Nordeste, eu falava muito do Nordeste, e ouvi missionários, e a ideia, então, fui tomando conhecimento e crescendo, né? Quando fui para o seminário, eu fui me preparar para ir para a Amazônia. Era essa a questão. Tanto que eu não me matriculei para fazer um bacharelado, e sim um curso médio. Porque na minha cabeça não preciso, eu estou falando de 40 e poucos anos atrás, né? Não preciso saber grego, hebraico para falar com o índio. Tem que saber a língua dele. Então eu fui assim. Foi o meu diretor que na matrícula do 2º ano me tirou e disse: não, Jonas, você é muito jovem e você tem que estar preparado porque Deus quiser fazer da sua vida, e não só para índio, se Deus mudar. Né? Mas eu sempre conservei. Em 1979, na 4ª Igreja Batista em Goiânia, numa assembleia convencional, que foi a primeira que eu participei, depois de ordenado ao ministério, um colega meu, cuja filha é membro da nossa igreja, está hoje com o nosso pessoal no Brooklyn, a Lígia, o Naimes, era o secretário de missões da convenção nossa. E ele tinha passado pela Amazônia e filmado naqueles filmes, daquelas fitazinhas. E quando eu voltei de lá, daquela convenção, para a igreja, a Getsemane, que já estávamos trabalhando, eu disse: irmãos, contei a história toda e disse: se alguém não for para a Amazônia, eu vou. Porque o Espírito de Deus restaurou o meu passado, a ideia da Amazônia. Pastor, vamos fazer uma pausa aqui que eu acho bacana. O senhor estava lá, 13 anos, teve uma experiência de chamado para tribos indígenas. Foi para o seminário com essa ideia fixa. Terminou o seminário, não foi para lá que o senhor foi? Não. Como assim? Não. Conta para nós aqui, porque acho que às vezes a gente pensa de forma muito linear e Deus tem um outro desenho. Acho que isso é importante a gente pensar, né? Durante os meus 5 anos de seminário, eu fui seminarista da Igreja da Lagoinha. Sempre com a cabeça de tribo, de Amazônia, mas na Lagoinha. Tanto que eu nunca aceitei, na ocasião, trabalhar na sede. Eu sempre abri ou assumi congregações recém-abertas da Igreja da Lagoinha. E uma das igrejas que eu assumi era um grupo de 19 pessoas, um mês antes de nos casarmos. Então, tinha 19 pessoas, fomos eu e Solange, e eu sempre carreguei minha sogra comigo durante o tempo de seminarista, enquanto eu era solteiro. Por eu ser do Paraná, estar em Belo Horizonte, morando num alojamento onde tinha 80 e tantos alunos, eu tinha muito medo de que pessoas falassem mal de mim e da namorada. Então eu dizia à minha sogra: a senhora, onde eu for, a senhora, tanto que ela está comigo até hoje. Onde a senhora, o marido permitia, né, meu sogro. Então, nós, um mês antes de nos casarmos, fomos eu, Solange e minha sogra, e assumimos esse trabalho pequeno, que era num bairro chamado Bairro Universitário, em Belo Horizonte. Desse grupo, mais tarde, nós fizemos uma fusão com uma igreja, que era a Igreja Batista do Aeroporto, que era perto do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Nós tínhamos um número maior de membros e a maioria absoluta era jovens. Eles com um número bem menor e a maioria eram já pessoas mais idosas, mais maduras. Fizemos essa fusão, mas Deus havia me dado, antes desse encontro com essa igreja, uma visão de um local onde eu deveria construir um templo para aquelas pessoas pobres lá do bairro. A grande parte deles eram de favela, mas num bairro que eu não conhecia. Deus mostrou a região em sonho. Na véspera de um dia que eu daria a resposta à Lagoinha, e pela primeira vez eu viria trabalhar na sede. Na véspera de eu dar a resposta, Deus me mostra um local em sonho que eu não conhecia. Eu contei essa experiência para o pessoal daquele grupinho que eu tinha, e fomos com esse grupo para o local que Deus mostrou. Porque o irmão falou assim: eu sei onde é isso. Eu contei: a região é assim, assim, tem uma árvore, eu sei onde é, vamos lá. E nós fomos um domingo à tarde, um grupo de 30 e poucas pessoas, um sol muito quente, ajoelhamos naquele local e tomamos posse. E não sabíamos que mais tarde nós iríamos construir ali naquela região a Igreja Batista Getsemane, que foi a fusão desses dois grupos.
vendemos o templo que eles tinham, que era pequeno, ficou pequeno para nós em pouco tempo. Tivemos 4 meses, vendemos para a Assembleia de Deus, nos deu 4 meses para sair. Em 4 meses, nós fizemos a construção básica do primeiro templo da Getsemane, em Belo Horizonte. E de lá para a Amazônia. E aí uma igreja ali, naquele momento pequena, mas se quem está nos assistindo quiser pesquisar, hoje consegue ver o tamanho daquilo que o senhor deixou ali plantado, que Deus mandou ali. Então o senhor poderia muito bem dizer, acabou, é aqui que eu vou ficar. Mas Deus tinha mais para o senhor e disse, sai aí da tua tranquilidade. Como é que é isso, pastor? De repente, nesse momento, que seria um momento de continuidade, porque teve a visão, estava caminhando. Como é que é abrir mão? Como é que foi esse momento aí? É uma coisa interessante, porque eu amava o povo. A maioria absoluta deles eram meus filhos na fé. Eu conhecia a história de cada um. Eu tinha entrado em cada casa das favelas, que eram 3 na região. Eu era um garoto quando eu comecei o trabalho com eles. Tinha 22 anos. E eu olhava aquilo tudo, era alguma coisa que eu estava deixando. Todavia, a convicção de que era de Deus. E vou dizer aos missionários, mais um detalhezinho, vocês vão ter que cortar 50% ou 60% dessa nossa entrevista aqui, que vai ficar longa. Mas uma irmã, ainda que estávamos sob a primeira laje do primeiro templo da Getsemane, num domingo pela manhã, eu saía da minha sala, e uma irmã, que ainda está lá e hoje é obreira da igreja, missionária Maria Geralda, que era nossa filha na fé, que nasceu lá naquele... Ela olhou para mim e disse, eu estava saindo da sala e me encontrei com ela no corredor, ela disse, pastor, para onde o senhor está indo? Eu disse, eu vou dar aula na escola dominical, escola de adultos. A Solange, com as crianças, eu estava nas salas ali onde estavam as crianças saindo, eu vou dar aula na escola dominical agora. Ela disse, não, pastor, para onde o senhor está indo? Eu vou dar aula na escola dominical. Mas a segunda pergunta me despertou. Ela disse, pastor, para onde o senhor está indo a terceira vez? Vou dar aula. Ela disse, não. Não é isso. Eu vi um homem, Deus me deu uma visão de um homem muito parecido com o pastor Rosivaldo de Araújo, que com uma mão mostrava para o senhor um campo muito verde e na outra ele entregava uma carta que era um convite. Para onde o senhor está indo? 6 meses depois eu estava na Amazônia. Não tem como recusar esse convite, né, pastor? Vai recusar. Recusa. A Albama, a Aliança Batista Missionária da Amazônia, era uma instituição que tinha sido criada pelo pastor Rosivaldo, quando ele era pastor da Batista Missionária em Belém, viu a necessidade do campo de Rondônia até o Maranhão, e ele criou lá com a igreja dele essa instituição. Só que eles não aguentaram. O custo era muito caro. Ele era o pastor da igreja. Como é que ia supervisionar? Então eles trouxeram para a Convenção Batista Nacional, e a Convenção Batista Nacional assumiu a Albama, a Aliança Batista Missionária da Amazônia. E então me convidaram, foi logo depois desse sonho, que o pastor Rosivaldo veio, me contou, estou vindo de uma reunião do conselho, houve assim, 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 e se você não assumir a Amazônia, e eu novo na igreja, a Getsemane, com todo o gás, se você não assumir, ela vai fechar, porque não tem quem dê conta. Aí falou das características e tal, foi um tempo longo de conversa, até o dia que eu cheguei para a Solange e disse, olha, eu quero conversar com você pelo seguinte, a reunião foi assim, o convite foi esse, eu quero que você ore, porque nós tínhamos 20, eu tinha 27 anos. Se você concordar, nós vamos ter que deixar a Getsemane. A Getsemane tinha me dado uma casa lindíssima, aquele tempo era casa colonial, na Pampulha, carro, INPS, que era na ocasião, né? Que tudo, um salário excelente, etc. E eu disse, vou ter que abrir mão tudo com um detalhe. Segundo o pastor Rosivaldo, eu vou ter que fazer o meu salário e o salário de todos os obreiros, porque a Albama não tem. Então nós temos que orar, contei tudo. Eu lembro da cena que me choca até hoje, no momento que eu estava conversando com ela, em pé no corredor, na frente de um banheiro, sim, que tinha no corredor de sair do nosso quarto para a sala. Eu me vejo naquele dia lá. Ela olhou para mim, desse jeito dela, e disse assim, não vou orar, não.
Quando eu disse, não vou orar não, para mim parece que o chão abriu. Ela disse assim, no dia que eu casei com você, eu me casei com o seu ministério. O que Deus falar para você, falou para mim. Não vou orar, faça o que Deus falou no seu coração. Aquele dia eu casei de novo. É muito difícil para mim falar sobre isso sem chorar. Porque eu vi naquele dia que eu tinha não apenas uma mulher, uma esposa, mas que eu tinha comigo alguém que Deus tinha me dado como presente, que seria o meu suporte. E você me conhece há mais de 20 anos. E sabe que realmente ela é o suporte do meu ministério. Então, são as muitas alegrias que marcaram a minha vida, depois de muito tempo de abrir mão, de perdas, na época de estudos, de não ter o que comer, de não ter dinheiro para ônibus, de não ter dinheiro para tratar de saúde, de não ter para nada. E de repente você vê Deus fazendo tantas coisas e vê. Depois de termos muito mais do que eu já tinha tido em toda a minha vida, Era verdade. mesmo trabalhando em ótica, que a gente sempre me dava uma condição de vida fantástica, abri mão de tudo e ela está disposta, a esta altura, já grávida da terceira filha, da Anne. Eu entreguei a Getsemane no dia 31 de dezembro, uma semana depois do nascimento da Anne. A Anne foi para a Amazônia com pouco mais de um mês de vida, porque ela foi em fevereiro, eu fui já em janeiro. Solange, vamos deixar o pastor Jonas respirar e eu quero te perguntar, como é que você era assim tão corajosa? Como você é tão corajosa? Qual era essa convicção? Dá essa dica pra gente aqui. Ou tantas outras mulheres, talvez em circunstâncias semelhantes. Como é que você tem essa coragem de dizer isso que você falou aí, que a gente acabou de ouvir? Primeiro, assim, Deus me fez uma pessoa muito desprendida das coisas. Eu não enterro meu coração em coisas, sabe? Meu negócio é pessoas, é estar junto. Então, mas uma coisa que eu falo para você que ficou difícil para a gente tomar a decisão, difícil, mas assim, sabendo que Deus ia... a gente experimentou aquele versículo que a gente lê, né, que fala, quando Paulo diz assim, Paulo, eu sei passar necessidade, mas sei também viver em abundância. E nessa época que a gente teve que decidir, foi a época, como a gente dizia lá em casa, a época das vacas gordas. A gente teve a primeira chance de ter móveis novos na casa, de ter um carro bom, porque a gente tinha um carro que a gente tinha que empurrar sempre, que não pegava de manhã. Era uma coisa doida. A gente tinha um carrinho Fiat 147, que, meu Deus do céu, que era muito difícil. Mas a gente começou a ter uma outra vida, uma outra escolha, sabe? E se fosse olhar a situação que a gente estava financeiro, ter um bom salário. A primeira viagem que a gente fez de férias, que nós ficamos num hotel, gente. Eu nunca tinha ido num hotel. Nunca tinha ido num hotel. E a gente ficou num hotel aqui em Caraguatatuba. Sabe? E era um quarto gigante para todo mundo no mesmo quarto. Era um quarto só. Mas, olha, era uma alegria os meninos comendo em restaurante. A gente nunca tinha tido essa... né, como é que fala? Esse luxo, sabe? Você lembra de alguma história que você tem como essa prova de que Deus cuida de mim? Em qualquer momento aí, tá? A gente pode até pular aí. Mas uma daquelas que você diga assim, agora eu vou para qualquer lugar, porque eu tenho histórias, né? Eu carrego. Alguma história que mais... A gente conhece muitas do que o pastor Jonas conta. Mas qual dessas histórias mais te marcou? De provisão, de cuidado? Olha, lá na Amazônia, a gente tem... É o que a gente mais tem para contar. É porque lá precisava de milagre mesmo. Naquela época, era lá que não tinha nada. Eu precisava de até fazer curso de subir e descer de ônibus andando, porque o ônibus não parava direito para a gente entrar. E eu carregando a Aline, puxando a Aline pelo braço para ir para a escola, porque Jonas viajava e eu ficava com as crianças sozinhas. Mas, quando eu estava falando daquele início, que a gente teve que decidir, num momento que a gente tinha tudo, e falar assim, isso não me prende às coisas, sabe? Isso passou. Eu falava assim, do mesmo jeito que nós passamos alguns apertos no início, tá? O Senhor foi fiel e nos deu, por que Ele não ia dar
daqui para frente. Mas eu lembro, assim, claramente de muitas coisas eu ter que pôr a mão na massa. Eu ganhava 2 salários mínimos quando nós nos casamos. Então, por exemplo, a gente queria fazer alguma coisa, não tinha dinheiro para comprar um banco, a gente punha um tijolo, punha uma tábua em cima, eu comprava um tecido, eu fazia capa para travesseiro, a gente sentava na almofada. Então, eram coisas assim. Então, eu via sempre o Senhor nos dando mais. E a gente tinha muito essa sabedoria. O Jonas tinha um jeito de administrar a casa, com os envelopes, então ele colocava as coisas direitinho. E, às vezes, eu pensava assim, eu vou tirar desse envelope e passar para esse aqui. Ele falava para mim assim, não faz isso. Esse dinheiro aqui é para um ônibus, esse aqui é para feira, esse aqui é para carne e esse aqui é para outros. O de outros acabava rapidinho, mas aí eu tinha que ficar, né? Mas, assim, de alimentos, da gente precisar de receber visitantes e visita em casa, e a gente não. E ele falava assim para mim, não tinha telefone, né, gente? Ligava na casa da minha mãe, tinha um telefone, e falava assim, fala com a Solange que eu vou levar fulano para almoçar. Eu falei, Jesus, ele vai trazer alguém para almoçar. E essa pessoa era um casal muito amigo nosso, cheio da grana, que morava aqui em São Paulo. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou receber esse povo? E ele chama Alexandre. Como é que eu vou receber esse pessoal aqui em casa? Tal? Não tinha o que comer. Aí, quando ele chegou lá em casa, gente, ele chegou com uma peça de filé mignon desse tamanho. Eu nunca tinha visto um filé mignon daquele tamanho. Daquele tamanho. Então, assim, coisas assim, direto da gente sonhar de ter uma roupa diferente, um sapato, e ganhar aquilo. O enxoval da Aline, o enxoval das crianças. Então, a gente dependeu de Deus 100%. E as coisas vinham. Meus filhos queriam muito. Nunca fomos de falar para ninguém do que nós estávamos precisando, a não ser com Deus ou um com o outro. Nem com o sogro e a sogra. Mas tem uma história que é marcante demais. Nossos filhos, teve uma época que a gente não conseguia acompanhar o nível das minhas amigas, que ganhava as bonecas da moda, né? Que ganhava Barbie de todo jeito, ou então, na época que surgiu a bicicleta Princesinha, é muito antigo. E a gente estava em Belém nessa época. A gente tinha algumas dificuldades com a Aline, que sentiu muita saudade da família em Belo Horizonte e tal. E ela queria muito uma bicicleta. Mas, gente, a gente não tinha condições nunca de comprar uma bicicleta para ela. Nunca. Mas ia conversando, tal. E quando foi chegando na véspera do Natal, o meu pai me liga e fala assim, eu mandei algumas coisas, está indo de ônibus, vai demorar um tempo, mas vai chegar. Aí, na sua casa, um presente para as meninas para o Natal. Aí, assim foi. Aí, quando chegou lá em casa, chegou uma bicicleta da Princesinha para a Aline. Então, assim, a gente vê que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Ele mesmo que nos sustenta e alegra o nosso coração e faz infinitamente mais do que a gente pensa que pede, né? Eu ficaria aqui batendo papo, mesmo sem gravar nada, viu? Eu não sei você aí, mas eu já estou inspirado o suficiente. Mas eu creio que a gente tem um roteiro aqui, né? Já que estamos em família, né, pastor? Família Batista do Povo. Tem um roteiro que o pastor Jonas falou, dá uma conferência inteira. Mas, até para que a gente tenha uma sequência aí de jornada, depois da Amazônia, teve o retorno à Lagoinha, e depois o presente que São Paulo ganhou, né? Deixa eu vir para cá. Pastor, se o senhor puder dar aí alguns marcos que gerem essa inspiração, porque acho que é muita coisa para pouco tempo, né? Desse retorno a Belo Horizonte, a vinda para cá, e o que Deus tem feito até onde nós podemos ver a bênção que é nessas igrejas que estão nos assistindo. É muita coisa. Mas, de repente, o senhor pontuar aí algumas coisas que o senhor entende que sejam inspiradoras para esse momento de missões, né? Para essa conferência. A minha ida para o bairro universitário, posterior fusão com a Igreja Batista do Aeroporto para a formação da Getsemane, ela foi um pedido de socorro. Um grupo pequeno que precisava de uma ajuda, até que o Márcio voltasse de Israel. Foi a primeira vez que o pastor Enéas foi para Israel, e o pastor Márcio foi com ele para essa viagem.
Então ele pediu, me ajuda lá até eu voltar, e então, quando eu voltar, a gente combina. Porque eu não estava querendo fazer esse trabalho. Geralmente, as minhas experiências são assim, Deus me põe onde eu não quero estar. É interessante isso. Não é a história de todo mundo, mas a minha é essa. Talvez por eu ser o Jonas, sempre teimoso, nunca querendo estar onde ele quer que eu esteja. Procede. Porque do ponto de vista natural, no pé em que estávamos e a visão que eu tive com relação a Getsemane, dizia assim, mas não é natural sair daqui agora. Não era, não é? Tanto que eu tive dificuldade com a minha diretoria. Eu tive gente que ficou doente na diretoria. Porque nós estávamos de vento em popa. O pastor Rosivaldo dizia que era uma das igrejas que mais crescia no Brasil. Entendeu? Eu tinha todo o gás, menino de 24 anos, né? Então estava avançando. Mas, quer dizer, eu fui fazer uma coisa que não era o que eu queria fazer do ponto de vista natural, embora eu soubesse que era de Deus ir embora para a Amazônia. Era para quê? Para consertar um campo missionário. Então, meu papel foi abrir igrejas, levar missionários, então, reabrir igrejas, Vilhena, em Rondônia, Jaru, em Rondônia, que eram igrejas, templos fechados, com casas fechadas. Levei para lá pastores, muitos deles estão lá até hoje. Nós tínhamos 2 pastores leigos em Rondônia, e nós levamos um punhado de outros pastores com formação teológica. Logo, eu saí de lá, nós tínhamos 13 pastores e mais 9 missionários, já tínhamos uma escola cristã, e fomos criando assim até o Piauí. Foi Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, que era a minha área de ação. O Piauí foi onde eu menos atuei na ocasião, eu vim embora antes, né? Então, eu fui para lá para resolver problema e expandir. Quando eu voltei para Lagoinha, foi para resolver problema. Porque havia uma dificuldade entre 3 grupos de lideranças da igreja com o pastor da igreja, e ele me liga e insistiu por uns 6 meses. Eu só confio em você para vir para cá, porque você sabe que quando um pastor novo chega numa igreja que tem problema, é muito fácil ele pegar essa parte de problemas e criar uma outra igreja. Eu confio em você. Então eu vou para ficar 4 anos. Vim para resolver problema. Fico 4 anos, depois vou embora. Fiquei 15 anos. E a minha vinda de Lagoinha para cá também quem conhece a história sabe que foi para isso. Tanto que foram 6 anos e meio de insistência do pastor Enésio. Eu dizia, eu não tenho cacife para resolver situações que eu sei que tem lá, né? E nós passamos um período difícil aqui com solução de problemas, que os mais antigos sabem. Então, sempre a minha vida foi marcada por estas coisas. Eu espero não precisar passar por mais alguma, né? Mas sempre foi isso. Eu sempre cheguei a dizer assim, que alguns são chamados para pescar. Eu sempre fui chamado para consertar redes, né? Então, foi essa a nossa vinda, e eu sou muito grato a Deus. Eu não podia imaginar que a minha vida seria o que tem sido aqui. As dificuldades no problema do campo missionário, antes de ir para a Lagoinha, foram resolvidas. Nós deixamos com caixa de 6 meses ali, suficiente para o Ronald, que hoje é o nosso líder, para missões estrangeiras na nossa denominação, transculturais, né? E vocês conhecem o Ronald, ele foi meu assessor, depois foi o meu substituto na Amazônia. Pegou em condição não para ampliar o trabalho, mas para manter com o que nós tínhamos lá. E depois aqui também. Então, sempre eu entendo o seguinte, vale a pena um ministério quando você está construindo coisas, quando você vê desenvolver. Eu sofro muito com colegas que são mantenedores de trabalho. Fica sempre daquele mesmo tamanho. Eu acho que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Ele é um Deus de expansão. Ele é ide. E outro, o Filho do Homem vai. Estamos em movimento. Então, a minha grande alegria foi ter enfrentado muitas situações adversas. Enfrentamos situação financeira difícil, enfrentamos enfermidades diversas, ver milagres de Deus fazendo isso. Muita dificuldade, porque são muitas culturas, né, em tantos estados, e cada estado com culturas diversas, enfrentando conflitos para poder manter em ordem o trabalho, e levando gente de fora, dava mais conflito ainda. A minha vida sempre foi em campo de batalha, sempre foi em campo de guerra. Mas eu dou graças a Deus pelo seguinte, a obra não depende da minha vida, ela depende do meu Deus. E Ele sempre trouxe paz, Ele sempre trouxe prosperidade, e isso para mim que é fazer missões.
Onde Paulo ia, ele apanhava, mas ele dava segurança à igreja. Sempre o trabalho missionário tem suas lutas. Não é possível fazer missões assoviando o hino nacional brasileiro. É grito de guerra. É grito de guerra. Então, as experiências que tivemos, todas na vida, seja de implantação de trabalhos, de solução de problemas, conflitos, saúde e etc., sempre nos mostraram que quem faz a obra é Deus. Eu vou dando os meus passinhos e Deus vai dizendo onde eu piso. Eu digo eu ou vocacionado, eu, Solange, você e aquele que tem o ministério da parte do Senhor. Pastor, vamos agora, e se você quiser saber mais do restante da história, vai ter que ficar para uma outra conferência. Acho até que a gente precisa assumir esse compromisso aqui dessa outra parte. Mas, vendo hoje o impacto do ministério que Deus fez através do senhor aqui em São Paulo, expandindo para o Nordeste de uma maneira tão linda, indo em outras regiões aqui de São Paulo mesmo, vendo a influência da igreja num contexto de forças de segurança, de educação, de diversas outras áreas. Com isso em mente, e o senhor lembrando o senhor lá naquela árvore de eucalipto, o que o senhor diria para esse vocacionado? O que o senhor diria para esse que está lá às vezes com medo de obedecer à voz do Senhor, ou até mesmo em dúvida se é o Senhor? O que o senhor diria a ele? Eu acho que a única coisa que nós precisamos fazer, como vocacionados, é deixar Deus fazer. Nós hoje vivemos uma época de muito academicismo, de muita letra, de muita teoria. Lindo, maravilhoso. Mas nada vai acontecer se Deus não fizer. Eu conservo meu coração os sentimentos dos nossos primeiros pregadores. Nós não valemos nada. Eu fui discipulado assim. Nós não sabemos nada. Nós apenas vamos. Na inteira dependência de Deus, seja para viver, seja para pregar, cada um dando o que tem, o sustento. Eu acho que não há razão para servir a Deus, para servir a igreja, se não for com esse espírito. Porque foi esse espírito que moveu Jesus a deixar a glória pisar esse chão. Não há tribuna, não há púlpito, não há pedestal, não há glória. Jesus se esvaziou com promessa de morte, dar a vida. Então, tudo que vem, que é de Deus, não é por causa daquilo que você fez. Eu só posso pegar aquilo que o Espírito Santo revela através de Paulo. Um é o que semeia, outro é o que rega, e Deus é quem dá o crescimento. Aqui é uma prova. O pastor Enéas semeou isso aqui. Olha o crescimento que veio. Eu estou só plantando no terreno que ele abriu. E a expansão? Eu devo isso ao meu pai. Esse desejo de pregar, de estar em todo lugar onde você pode falar de Jesus, de plantar a igreja. Foi acompanhando meu velho às vezes, ele numa bicicleta e eu na outra, entrando em roça, menino, 12 anos, 13 anos. Não tinha televisão. Não havia tempo para um circo. Eu fui entrar num circo pela primeira vez, eu já tinha meus 17, 18 anos. Não tinha domingo folgado em casa. Era caminhando. Quando eu via
quando eu vim para o movimento de renovação espiritual, estava aqui, encontrava o pastor Enéas, se ia lá no outro estado ele estava, ia na outra cidade ele estava. Você via todos os pastores daquela ocasião, quase todos nós tivemos a experiência de campo missionário, apenas semeando. E depois outros vieram, depois de nós, e temos a colheita. Então, a minha grande alegria depois de tudo isso é olhar para trás e dizer assim, eu só ganhei. Quando eu vejo hoje os meus filhos, eu não posso deixar de falar deles, porque eles passaram maus bocados comigo também. Ontem foi aniversário da Solange, e nós saímos para comer uma pizza juntos, aqui no vizinho nosso aqui. E eu estava ali na mesa e eu fiquei segurando o choro, porque todos os meus filhos, com exceção da Adria, que está nos Estados Unidos, mas estava por vídeo também, chegando. Estava no telefone. Estava no telefone, todos os meus netos, e olhar e falar, todos no Evangelho. Se eu fosse um grande empresário e não tivesse isso. E os meus filhos passaram momentos ruins, de eu não ter o que dar para eles, no campo missionário. Já falei isso muitas vezes, não podia dar um todinho, não podia dar uma fruta, maçã era caríssimo, ia daqui para lá, alface era caríssimo, tomate era caríssimo, a gente não tinha dinheiro para comprar, percebe? E às vezes no meu coração vinha assim, puxa, o que vai ser dos meus filhos, que trauma eles vão ter do Evangelho, da igreja, será que eles vão crescer com essa que a igreja não nos dá sustento, que o campo missionário não nos dá sustento? Olha onde eles estão hoje, o que eles fazem, todos com sua faculdade, pós-graduação, autônomos com seu trabalho, vivem bem. Quem me deu isso? Quem fez isso pelos meus filhos? Eu dizia para eles isso, eu não vou poder pagar a faculdade de vocês. Eu vou tentar segurar vocês até o vestibular. Depois vocês se viram. Que nada. Quando eu vim para cá, Solange já estava na faculdade, a Aline estava na faculdade, a Ádia estava preparando para a faculdade. Eu não sei, a minha vida é um milagre. Então, quando nós falamos de missões, eu sei que muita gente passa aperto, e nós passamos, nós sabemos o que é passar necessidade. Eu sei o que é não ter o que pôr na casa amanhã para o almoço, e sei o que é o milagre de Deus trazer. De ter filho doente e não ter dinheiro para comprar o remédio para o filho doente, e não ter INSS, na ocasião, para levar o filho para o hospital. Se não tivesse INSS, era só particular. Estamos falando do início dos anos 80. Eu sei o que é entrar num trem sem dinheiro. E Deus levantar alguém lá para pagar quando eu era seminarista. E alguém eu nem tinha visto. Eu entrava assim, meu Deus, eu tenho que ir embora. E não tem outro meio, é de trem. E orar, falar, Senhor, levanta alguém. E eu nunca falei para ninguém que não tinha. Nós sabemos, eu sei o que é sair de casa, não ter o que comer. E alguém chegar e trazer para comer. Sair de casa de manhã para ir para o seminário, casei seminarista. E dizer assim, bom, não sei, o nosso compromisso, embora morássemos do lado da sogra e do sogro, é nós nunca vamos dizer para ninguém do que nós estamos precisando, porque foi Deus que nos colocou nessa, e Ele é o nosso patrão, Ele sabe, Ele é fiel, Ele é justo, Ele sabe como cuidar de nós. Nós só temos que ser fiéis a Ele. Então a lei, meus queridos irmãos, nós teríamos de fato, para falar de vida, né, entender assim, ministério não é profissão. Embora a profissão também seja ministério. Mas eu creio que entendo o espírito com o qual estou dizendo. O pastor tem um patrão. É Deus. Não é a igreja. Eu sempre disse isso. O dia que eu não puder depender de Deus, não sirvo mais para ser pastor. Foi Ele que me contratou, foi Ele que me marcou, foi Ele que me chamou. Então Ele é o responsável. Agora, eu só tenho que ser fiel. E isso eu diria a todos os nossos missionários. Sejam os missionários da IBP ou qualquer um outro. Nós não temos satisfação a dar a homens. Quando eu falo à igreja, eu falo como pastor, com relação aos missionários. Porque eu fui, eu sei o que é. E eu entendo que nós temos essa responsabilidade de manter os missionários. E que nós somos a resposta às orações dos nossos missionários, onde quer que eles estejam no mundo. E eu vivi isso. E eu sei o que é isso. Então, eu sou uma das pessoas mais privilegiadas na face da terra.
Porque Deus me chamou, proveu o meu sustento, me deu uma mulher que está comigo no sol, na chuva, tendo, não tendo. Os filhos foram criados dessa forma, estão todos no Senhor, sem trauma, nenhum deles tem trauma. Vocês sabem das dificuldades de início aqui, eles não têm trauma nenhum de nada das coisas da vida, porque nós sempre sabemos que Deus é o nosso patrão, o nosso conselheiro, o nosso pai, e somos a família dele. Igualzinho os outros membros da igreja. Se andarem pelo mesmo caminho, vão colher as mesmas coisas. É verdade, até ele anda de bermuda. Né, amor? Porque as pessoas acham que você nem anda de bermuda, mas você anda de bermuda. Mas, Ale, só uma palhinha para terminar aqui. Quando a gente olha o princípio das coisas, o meio, que é o sanduíche da vida, e a parte de cima do pão com gergelim, é a parte gostosa, né, também. O sanduíche, mas num todo, o que fica é a base, é o sacerdócio, sabe? A família, para ter resultado, a igreja ser abençoada, com o pastor que tem, ela precisa ter um sacerdócio real em casa. Porque, à medida que eu não preciso sair fazendo tudo, ajudando, sendo aquela... Eu nunca fui, né, gente, de púlpito, não... Estou aqui, só Jesus sabe, tanto que eu fico tremendo para chegar aqui. Mas desfruto de tudo isso que vocês estão falando aí, que Jonas contou. Desfrutamos de tudo, passamos por vários momentos, mas o que eu entendo é como que pode... O que nós estamos fazendo hoje, quando você perguntou, nós estamos colhendo muitos frutos. Isso aqui é bonança para a gente, sabe? Isso aqui é realização pessoal. Eu sei que alegra o coração de Deus, aquilo que Jonas faz aqui, mas o resultado disso é a vida dele com Deus, o chamado dele. Você viu o tanto que ele chora? O tanto que ele é apaixonado? O tanto que ele... E isso que deu base. Não adiantava ser o inverso. O inverso não ia ter o resultado que teve. Porque o chamado na verdade, dele como sacerdote da casa, da nossa família, e o sacerdote da igreja. E um vai completando o outro. E esse tempo que Deus tem nos dado aqui é um tempo de refrigério. É um tempo de muitas alegrias, né, amor? Eu vou dar um punhado de beijo no pastor Enéas quando chegar no céu. Para compensar as vezes que ele chamou e eu disse que não viria. Pastor Jonas, Solange, eu quero finalizar dizendo muito obrigado. E não é pela entrevista, é por ouvirem a voz de Deus e obedecerem. Nós não podemos nem imaginar o que seria desses locais onde estão assistindo essa entrevista, ou as vidas das pessoas que o cercam, se vocês não tivessem dito sim. E sim, quando às vezes a vontade era dizer não. Ou quando o medo levaria a dizer não. Então, só a eternidade vai poder recompensá-los. Então fica aqui o nosso muito obrigado, e eu faço a voz aqui da igreja, porque creio que se tivesse voz vindo do outro lado, ecoaria esse mesmo obrigado. Deus os abençoe muito. Amém. Igreja, sejam abençoados e que tenham uma excelente conferência missionária.